Oi? Você ainda não tá me vendo, né? Agora tá. Vamos falar de vanguarda? Gente do céu, vou compartilhar aqui para a gente otimizar o seu tempo. Eu sei que vocês querem aulas mais curtas, mas é muito conteúdo e eu não posso vacilar. Eu preciso que você tenha acesso a tudo. Sim, e você tem que destinar um tempo para estudar a minha disciplina e para ver isso com seriedade. Olha, no início do século XX, usar o termo vanguarda tinha muito mais sentido do que hoje, porque eles diziam que era à frente do seu tempo. Hoje, olhando para trás, de verdade, com a Primeira Grande Guerra e com tudo que aconteceu, com todas as reformas, né, do modus vivendi do início do século XX, eles não eram de vanguardas, eles eram tremendamente conectados com o seu tempo. Um absurdo era de verdade continuar parnasiano. Isso seria um retrocesso, seria não perceber o mundo. Gente, depois do cinema, né, a gente vai continuar fazendo Apolo e Daphne? Até quando? E as realidades? Então, assim, essa ruptura ela foi progressiva? Foi. Eu posso falar que teve uma ruptura do clássico com o clássico do barroco? Posso. Posso falar que essa ruptura foi avolumada com a arte na era contemporânea com o romantismo? Posso. Posso falar que o impressionismo contribuiu muitíssimo para a desestruturação pictórica? Posso. Posso falar que o expressionismo vai trazer desde o final do século XIX a composição emocional que rompe com a objetividade plástica? Pode. Mas então por que você colocou a ruptura com belo? Porque nós vamos ter ruptura com formas muito importantes. Por exemplo, quando nós pensamos no cubismo, com a ruptura da perspectiva. Acabou, imagina! A perspectiva do quatrocento era uma grande conquista. Picasso vai romper com ela. Agora, e o momento? Quais são as características? A gente tem coisa boa e coisa ruim. Mas primeiro vem o bom e depois vem o ruim. Isso significa que o ruim vai se perpetuar. Porque primeiro vem o bom. Gente, indústria querendo vender, né? Então, a Art Nouveau, lá do final do século XIX, incrementava tudo. Dava a sensação de que tudo era muito agradável, havia um certo esteticismo, né? Então, muito decorativo. Depois veio o Ford T em 1909, nossa, todo mundo muito feliz com a ideia do dinamismo, a velocidade. O cinema, o primeiro filme era um trem chegando na estação. Nossa, quem não ficou louco? E depois com o próprio Méliès, né? A Viagem à Lua, uma graça. Cinema mudo, mas uma graça. E depois a Primeira Grande Guerra. A gente fica olhando agora mais de 1 milhão de mortes com Covid no mundo, que tem 7 bilhões de habitantes. Você consegue imaginar qual era o impacto de 14 milhões de mortos quando você tem 30 milhões? Você acaba com a metade da população, entendeu, local? Foi mais ou menos isso que aconteceu lá na Primeira Grande Guerra. E as pessoas ficam querendo que a alegria continue. Não, vai ter uma descrença em todas as instituições. Quem falou que ia te defender não te defendeu, meu bem. Então, há mesmo um niilismo desmedido. Agora, eu não vou falar primeiro desse niilismo. Hoje eu quero falar do cubismo e do futurismo, nesse vídeo, né? Eu quero falar do cubismo e do futurismo. Porque eles vão pensar primeiro na forma. A ruptura deles vai ser com a forma, em busca de alguma coisa que a forma mostrasse. Sandra, fala mais sobre isso. Olha, o cubismo vai romper com a forma acadêmica em busca de mostrar que a realidade ela é mais ampla do que a gente simplesmente vê. Isso teve início com o Cézanne, lá no século XIX, que era considerado protocubista, e que vai ter deixado um legado absurdo com um homem que é muito importante, chamado Monsieur Vollard. Vollard, ele era um marchand. O Picasso, ele tem uma história de vida que vai cruzar com a história de vida do Vollard, já velho, porque o Picasso é um grande pintor acadêmico. Desde os 8 anos de idade ele pinta, o pai dele era professor de pintura, foi premiado aos 11, aos 14, sempre com telas acadêmicas, e de repente ele vai viver no centro de tudo, que era Paris. Gente, Paris era o centro cultural da Europa nesse momento. Depois da Segunda Grande Guerra, não, vai mudar para Nova York. Mas aqui era Paris e um bairro em específico, Montmartre. Montmartre. Ele vai para lá. Gente, vai faltar grana, né? Onde já viu um pai professor achando que vai manter um filho em Paris.
E aí ele vem com uma fase muito triste, que a gente chama de fase azul. É curioso, porque o pigmento azul nem sempre é muito barato, mas ele quer mostrar essa tristeza, esse desolamento, uma vida que parece uma vida miserável, não vendia nada, inclusive, e ele diz em algumas cartas que ele tinha fome e via alguns estalados assim no teto do apartamento. E aí ele pinta uma família, costumeiramente o tema é uma família à beira de uma água, passando fome, e você vê que eles estão de pés descalços, eles passam frio também. Depois vem a fase rosa, a temática que vai ser uma temática circense. Diz que ele começa a vender alguns quadros para algumas pessoas judias que investem muito no mercado das artes com as novidades. E isso lhe dá uma euforia, porque ele pode pagar uma conta, ele pode comer melhor, ele também conhece algumas garotas e começa a ter seus relacionamentos, seus afés, e ele vai projetar na diversão que ele mais costumava ter, que era ir ao circo. Então você vai ter muito saltimbanco, malabares, é um tema circense. E depois do Vular, com os bate-papos sobre o Cézanne, vem o desenvolvimento do analítico e do sintético. Só que ele não vai entrar nessa praia sozinho, não. Vem o Jorge Braque. E as pessoas me falam, eles eram amigos? Gente, amigo e inimigo. Um conhecia o outro, os dois sabiam que cada um estava desenvolvendo isso na sua área, ouviam ovular, até conversavam entre si, mas eles competiam para saber quem ovular ia querer comprar e vender. Então, não é uma coisa assim totalmente em conjunto. O pivô desse trio, desse triângulo, é ovular, entendeu? Então é uma coisa muito interessante. Vou mostrar para vocês uma obra da fase azul, porque é necessário conhecer essa paura, essa privação que as pessoas estão. Olha só que interessante, a mulher está segurando um bebê, há outras obras que a gente vê o bebê no colo dela. Você percebe que aquele homem parece envelhecido, a barba por fazer, sente muito frio. A criança para a mão como se tivesse fome e se apoia no pai com a sua fragilidade. A roupa dela é maior do que o próprio corpo, que insinua que está com uma roupa usada, as calças curtas, todo sem sapato. Realmente uma obra muito triste. Você percebe em cada traço a composição de uma falência. Não é à toa que é uma tragédia. Depois, não, você vai ter aqui, não são pessoas efetivamente alegres, contentes, mas é algo mais ameno. O que eu acho muito interessante é como ele coloca as personagens de costa para a gente. Vocês perceberam? Como se tivesse alguém ali oculto, alguém reservado. Aqui a menina e no outro a mulher. Às vezes ele faz isso nas duas fases. Dá a sensação que ele está mostrando ainda o corpo por todas as facetas, mesmo antes de comprar a ideia do Vular. E aí sim, com o Vular, eles vão fundar o que a gente chama de cubismo analítico. E é por isso que ele está aqui. O que o cubismo analítico faz? Risca aí no seu caderno, subverte definitivamente a perspectiva, rompe com a perspectiva, vai criar uma outra forma de ver as coisas. É uma nova possibilidade de perspectiva. Tem perspectiva, Sandra? Não, quando eu falo que é uma nova, é como falam os grandes técnicos ou os apreciadores, como Ariano Suassuna. Ele diz, é uma nova perspectiva, porque nos convida a olhar para essa forma, como o retrato do Vular, por vários ângulos. O Vular ele pode ser visto por muitos ângulos. Isso nos alerta que a realidade que está no entorno de nós suscita várias perspectivas de contemplação. Então, como é que eles fazem isso? Olha, eles precisam fazer formas geométricas simplificadas, sobrepostas, muitas vezes translúcidas para a gente ver essa transposição. Então, vamos. Primeiro, pouco contraste de cor. A gente não vai ter aí, assim, vermelho com verde, não. Serão cores análogas, castanhas, amarelas, cores análogas da mesma família. Se for para levar para o verde, se for para levar para o lazarino, que é um tom de vermelho, todos na mesma família. Normalmente eles gostam do quê? Desses tons acastanhados, que você percebe sépia queimada, você percebe terracota, você percebe ocre. Então, são uma família. Depois, um design complexo. Por que complexo? Eu vou antes fazer o vulage de várias posturas nos meus estudos e faço a sobreposição das formas que me parecem mais interessantes. Depois, essa sensação de que eu posso olhar o vular por vários pontos de vista.
Quem inventou isso? Inventou. Quem gestou foi o Vuillard. Quem deu cabo no pincel foi o Braque e foi o Picasso. Eu trouxe, inclusive, uma obra do Braque para que vocês não ficassem atrás achando que fosse só o Picasso. Sim, porque aqui nós estamos com um retrato do Vuillard feito pelo Pablo Picasso. Mas agora, um português feito pelo Braque. Eu gosto muito de observar que ele deixou alguns elementos, olha, da sensação de um homem que teria como fundo um mar. Vocês percebem aqui um horizonte, cartas, ó, daqui é carimbo de selo, tal. Aqui seria a face, o bigode, a mão, o braço, desculpa, a viola portuguesa, a mão, aqui, olha, os dedos chacoalhando para tocar. E aqui volta a ideia da água, aqui vem a ideia da água. E aqui dentro talvez vocês vejam uns traços que lembram as velas da caravela. Aqui, ó, uma cruz de Malta. Estão observando? Cor. Vocês veem que são análogas? Pouco contraste. Forma. Tá vendo a geometrização? Tá vendo a sobreposição de formas translúcidas? Percebe? Desenho. Tá vendo que é complexo? É isso que você tem que ver. Chega num ponto que dá a sensação que vai beirar a abstração, né? E essa ideia de fragmentar para unir depois de novo vai ser inclusive inspiração para muitas artes. A colagem cubista, que é o recorte, a sobreposição de elementos, vai influenciar o dadaísmo. Essa fragmentação e sobreposição vai influenciar o futurismo para fazer a velocidade. Essa técnica da fragmentação, ela é importante para tudo que vai acontecer depois. Cubismo sintético. Sintético é muito engraçado. A tela é um plano bidimensional. A perspectiva dava tridimensionalidade. Eles vão querer trabalhar a superfície. Mas como? Colando coisa em cima. Então vai ter um volume absurdo. Que tipo de coisa? Ai, gente, carta de baralho, envelope de carta. O Braque, na época da guerra, angustiado, cortou uma parte da cortina, até sem tinta estava, e fez uma colagem com parte do cortinado. Aqui vocês estão vendo um jornal. E aqui o Picasso faz inspirado numa garrafa de Suzy. Ele tira o rótulo da garrafa e cola ali, ó. Agora, essa colagem, ela pode ser chamada pelos franceses de assemblage. E eu acho bom você guardar essa palavra, tá? Sim, porque a assemblagem ou colagem cubista vai influenciar a assemblagem ou a colagem dadaísta, que vai influenciar a colagem ou a assemblagem da pop art. Muita gente vai dialogar com o cubismo sempre. Esse daqui é uma graça, olha, é como se fosse uma paisagem, uma natureza morta, paisagem. Still life significa natureza morta, tá? Dentro da história holandesa, no período áureo da pintura holandesa, lá no Barroco, eles começaram a fazer a still life. E aqui você tem um pouco de laranja, a ideia de uma xícara, um castiçal, tudo com aquela telinha ali, olha, que curioso, que é de cadeira. Então, a gente tem uma montagem, um arranjo bem interessante. Mas a primeira tela do cubismo analítico surgiu antes desse conceito existir. Ele foi uma exposição do Picasso de máscaras africanas. Essa foi a máscara que ele viu, uma máscara zimba. E ele resolveu fazer umas banhistas, que também dialogava com o Cézanne. O Cézanne fez muitas banhistas. Uma hora você dá uma googada. E deve ser googlada, né? Porque googlada. E aí você vai ver que ele colocou em duas das banhistas faces de máscaras. Aliás, esse tipo de recurso ficou conhecido como primitivismo. E eu não gosto dessa terminação. Quem me conhece sabe que eu acho um absurdo associar a ideia do primitivo às culturas não europeias. E quando o europeu utiliza de algum recurso dessas culturas, ele também tem um assomo primitivista. Não gosto disso não, vocês sabem, né? Não gosto, porque a gente tem que pensar a linguagem, tem que quebrar tudo isso. Por que não pode falar simplesmente que é uma influência africana? Gostou da máscara africana? Colocou a máscara lá. Mas, enfim,
né? Os livros de arte eles tinham que ser muito, muito reeditados. Aqui nós temos uma escultura dele, é bem interessante, porque vocês estão vendo que ele está usando material inusitado, é cartão, e ele vai quebrando. Ele vai fazer cenários incríveis para peças de teatro, ele cria muita coisa, o Picasso. Mas, em termos de escultura, quem ficou com a fama foi o Brancusi. Também visitou uma série de exposições de máscaras africanas, e daí que vem essa face linda. Ele fez em bronze também, fez em mármore. Eu gosto mais dessa de mármore, por isso que a de mármore que está aqui, eu gosto muito do mármore Pio Bianco, acho muito bonito. Os cortes simplificados, é uma peça que a gente poderia olhar muito tempo, não é verdade? E fica aqui essa forma geometrizada, reduzida. Esse outro também, com essa moça segurando assim a cabecinha, também é bastante geometrizada e reduzida. É o cubismo na escultura. Muito interessante, uma forma bastante limpa, né, abaulada, arredondada, parece quase a generosidade do Renascimento que ninguém me escute. Só que, é claro, a geometria é reduzida ao limite, né, gente? Então as formas são simplificadas. Depois o futurismo. O futurismo, ele é um movimento que nasce já comprometido com a sua morte. Muita euforia com a modernidade. E a modernidade uma hora mostra para que veio, né, com a guerra. Então eles querem mostrar o dinamismo, eles querem mostrar... E depois... São italianos, se comprometeram muito com a queda do Vittorio Emanuele, passando tudo para o governo fascista de Mussolini. Quando vem a guerra, inclusive, eles acham que a guerra é tão bacana que eles se alistam e vão. Claro, né? Quem não foi na Itália? Morreram, né? A maior parte deles morreram. Sobreviveram 2. E aí a gente vem com Giacomo Balla. Olha só essa figura de 2012. Ele é anterior ao futurismo, mas é que essa figura é o máximo. Vocês vão ver que há um trabalho como se fosse a fragmentação, não só do desenho, mas também da cor, para fazer uma menina correndo. Sandra, eu não vejo a menina correndo. Olha o sapatinho embaixo, poxa. E onde é que ela está? Em algum lugar fora da tela, porque onde está mais claro é o lugar que ela esteve primeiro, e onde está mais escuro é o lugar que ela esteve mais recentemente. Então, foi a transição dela no espaço. Olha o corpinho vestido azul. Muito linda essa obra. Ele vai ser o que mais vai trabalhar isso. E esse movimento vai ter um manifesto que vai ser publicado no jornal francês Le Figaro. O Filippo Tommaso Marinetti, esse de bigode. O de lado aqui é o Umberto Boccioni. Ele era muito rico, gente. Ele era filho de industrial que fabricava pneu para a fábrica de automóveis de Torino. Presta atenção. Rico. Vivia grande e a francesa em Paris. E comprou a página inicial para fazer esse manifesto. O que, que ele dizia? Uma série de coisas, inclusive condenando o estudo do passado, quer fosse da literatura, quer fosse da história ou da gramática. Inclusive eram contrários a declinar o verbo, porque o verbo ficava no passado. Gostavam muito mais da aplicação do nome na poesia. O Filippo Tommaso era um poeta. E, do ponto de vista estético, diziam que preferiam o automóvel de corrida, que não é mau, até é bonito, que Niké de Samotrácia. Agora pisou no meu calcanhar, porque apesar de eu gostar das vanguardas, eu não vou desfazer de arte qualquer. Essa obra foi encontrada em 1905, perto da Ostia Antiqua, litoral italiano próximo a Roma, e ela é uma peça do helenismo. Com certeza, a cabeça devia ser maravilhosa e os braços também. Ela foi quebrada porque ela vinha num navio na proa, como se fosse singrando os mares. E houve um naufrágio e ela e o navio foram por água abaixo. Literalmente por água abaixo. Essa foi boa, né? Foram por água abaixo. Então, hoje ela está no Louvre, é uma peça helenística e todo mundo vibra, porque Niké de Samotrácia, Vitória de Samotrácia, tem um ventre maravilhoso, a sensação do pano que cola, como se a gente tivesse quase que um esconde revela. É muito bonita essa peça, muito bonita. O futurismo, por sua vez, vai querer mostrar essa transição do corpo no espaço. Eu fico muito feliz de mostrar isso para vocês, porque imagina no Egito, todo mundo com aquela lei da frontalidade fixa, rija, e agora não, ó, o carro está passando, gente. Aliás, uma moto. Como é que eu sei que está passando? Ó, o lugar mais recente foi o mais escuro. Onde tem branco, faz mais tempo que passou. Ó, o deslocamento que o Giacomo Balla faz. Opa, volta lá. Vários semicírculos, assim, ó. Olha, várias linhas curvas, desculpa.
como se fosse... E depois aqui, olha, esses rococós indicando que a roda foi girando. O banco da moto como estende. Ah, tem agora uns aplicativos, umas brincadeiras no celular que você desce assim e fica um pedaço. Já viram isso? Ah, vocês já viram isso, pelo amor de Deus. Se a velhota aqui já viu, você faz assim e fica aquele pescoço comprido. É o que está acontecendo aqui. É como se fosse microfilmando o movimento. Bacana, não é? Agora, olha isto. Eles também vão valorizar o espírito belicoso, a guerra, o ataque. Isso é uma jossa. Ai, meu Deus do céu, olha isto. O que o Gino Severini faz? Ele é o que morre na guerra primeiro. Ele era obcecado por combate, por arma de fogo, por explosão, por HP. E ele faz, inclusive, essa tela baseado num trem de ataque. É, um trem armado, olha só. Mas eles sabiam desenhar bem, hein? Eles sabiam pintar bem, hein? Todos eles tinham formação acadêmica. Você não está lidando com ingênuo nas vanguardas. Por favor, são pessoas que fazem eleições. Picasso tinha formação acadêmica, Giacomo Balla, Zeffirelli, todos eles têm formação acadêmica. A vanguarda é uma opção. Tá bem? Não é uma ingenuidade. Humberto Boccioni faz esse cavalo com um soldado montado, incrível. Olha a bota preta. Não estou vendo o cavalo. Vamos lá. Aqui, ó, tem os olhos dele, olha. As orelhas, essa daqui quase parece de um unicórnio, não é? A orelha do lado de lá, o focinho, ó. Aqui o pescoço do cavalo, a crina, as patas da frente, o torso, o rabo, as patas de trás. E aqui um homem montando, galopando. Também tem esse apelo da fábrica, chaminés. Uma velocidade pode ser, sim, pela cor da roupa, um soldado armado de chão, claro que sim. E para falar que não era só italiano que fazia, porque se você viu um sobrenome italiano, é futurismo. Você toma muito cuidado com essa peça. Ela é única. Ela foi feita... Já leu o nome, né? Por Duchamp. Normalmente as pessoas não sabem que um artista de vanguarda pode experimentar outras estéticas. E o Duchamp experimenta. E aqui nós temos uma obra de um corpo numa escada, fantástico. Nossa, mas lembra a fragmentação cubista. Eu falei que a fragmentação cubista ia servir para o futurismo. É a mesma linguagem. Aqui o datilógrafo, fotografia. Quem faz fotografia, gente? Nessa época a gente tem o Bragaglia e o Umberto Boccioni também faz, tá bem? São sempre nomes italianos. E as esculturas do Boccioni, que são fantásticas. Ou uma garrafa girando no espaço. Cadê a garrafa? Ai, meu Deus. Tá mais ou menos aqui. Ela tá quebrada? Não, para dizer que ela tá com o brilho do giro dela no espaço. E todas essas superfícies aqui é para dizer o quanto há o deslocamento do ar no entorno e essas formas únicas de continuidade no espaço, que também são muito interessantes, como se fosse um homem se deslocando e esse vento que fica para trás. São duas obras incríveis e que vale a pena conhecer. Bom, eu fico por aqui, ó, só para te mostrar. Isso daqui é conteúdo da aula que vem e a gente vai se falando. Primeira vanguarda no ar, aproveita bastante e estuda.